Hélio, tudo bem? Doutora Natália Broto, hoje falando sobre LGPD para o mercado imobiliário. Daqui a pouquinho a gente já chama ela aqui para a live, só esperar o pessoal entrar um pouco mais, chegando, né? O pessoal já tá por aí. Ô, seu Idemar! Saudade, seu Idemar! Faz tempo que o senhor não aparece por aqui. Vanderlei, Leandro, meu sócio na Bezitec. Felipe, Chip House. Que site bem bonito esse da Chip House, hein, Felipe? Quem foi que fez? Dayana também, Lorena Maeda. Oi, Lorena, tudo bom? Vamos acenar aqui pro pessoal. E aí é o seguinte, eu vou pedir ajuda para os universitários aqui. Me dá minha novidade aqui, por favor. Pedindo aqui pro assistente de live. Gente, vocês nem sabem a novidade que eu tenho para mostrar para vocês. Vocês sabem que o Paulo Roberto, lá do Avalion, ele começa as lives dele e sempre pede pro pessoal mandar aviãozinho, né? Vocês sabem que o aviãozinho é esse. Deixa eu colocar o dedo aqui. É esse. Aqui embaixo, ó. Aqui é o aviãozinho. Você manda esse aviãozinho e dispara para todo mundo. Dispara aí pros seus contatos para que o pessoal possa assistir também a live com a gente, convidar, né? Então, aí essa semana recebi um presente aqui. Ó, olha só isso, gente. Ó, não é um barato? Olha que lindo. Ó. Eu achei muito lindinho, ó. Uhul! Isso aqui é para você mandar aviãozinho aí para os seus contatos. E ó a musiquinha que divertida. Adorei. Eu brinquei com ele que ele não colocou o aviãozinho na live que a gente fez lá no Avalion. E aí ele falou, vou te mandar uma surpresa. E a surpresa foi o aviãozinho. Chegou aqui em casa o aviãozinho agora. Um barato. Obrigado, Paulo Roberto. Todo o pessoal do Avalion aí também com a gente. E aí no circuito de lives, tá? Adoramos o presente. Muito, muito legal. Rosângela da Seven também aqui. Cláudia. Oi, Cláudia Santos. Também Tobias Almeida. Uma imobiliária consagradíssima que tá com a gente. Corretor Ângelo da JBA, legal, obrigado. A Isabela da Rede B. O Felipe tá falando que Bezitec só faz site e material de primeira, que o site foi nosso. Ai, gente, não pude não falar, né? Então, hoje a gente vai falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados para o Mercado Imobiliário. E para falar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada especial, que é a doutora Natália Broto. Ela que tem uma empresa especializada, né? Ela que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória dela de trabalho, mas entendendo essa necessidade, né? Que, claro, né? Desde o ano passado, ou um pouco antes do ano passado, o pessoal vem conversando bastante sobre isso, bastante preocupado, mas aí veio a pandemia e parece que as coisas um pouco que se assentaram, né, com relação a isso. Mas a lei continua valendo sim, tá? Continua valendo mais do que nunca, inclusive já com autuações, casos aí que repercutiram na mídia nacional. E é muito interessante que o mercado imobiliário esteja preparado para isso. E a doutora Natália, ela é expert nesse assunto. Então eu já vou inclusive chamá-la aqui, né? Cláudia da Baggio Imóveis. Obrigada aí, Cláudia. Então, vamos convidar a doutora Natália sobre esse tema. Você pode fazer as suas perguntas, né? Aqui na live, sem nenhum problema. Durante a live a gente vai questioná-la a respeito. Olha ela chegando por aqui já, a doutora Natália Broto. Eu quero saber se você está em Curitiba ou eu atrapalhei a sua viagem de trabalho. E você conseguiu uma pausa aí para atender a gente, Natália. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu tô em São Paulo aqui, mas eu tô no hotel, consegui dar uma paradinha para conversar com vocês. Ai, que bom, agradeço demais.
Eu sei que você tem assim, uma agenda bastante lotada. Você participou de um evento numa outra associação recentemente em que a gente estava presente e realmente aquele dia, Natália, me deu assim um grande susto, né? Porque a partir do momento que se fala em LGPD, as pessoas já se assustam um pouco, mas aí você pensa, não, vou colocar no meu site ali o aviso de cookie, mais os dados aí de política de privacidade, está tudo certo. E não é só isso não, né? Então, você explanou isso tão bem, eu falei, não, eu preciso convidá-la para uma live aqui, que o nosso público ele é bastante voltado para o mercado imobiliário e as pessoas precisam saber realmente que precisam tomar cuidado com isso, e que não é só isso, não é só o aviso de cookie no site, né, Natália? Mas antes disso, me conta um pouquinho da Natália, como é que é a Natália profissional, hoje a gente vai bater um papo, eu sei que você tem uma empresa especialista nisso, mas me conta um pouco mais sobre a profissional Natália Broto. Bom, vamos lá, eu sou advogada, né? Eu sou sócia do Broto Campelo Advogados, que é um escritório especialista em direito empresarial e com foco muito grande em mercado imobiliário, né? Então, a gente, principalmente o meu sócio, Ricardo Campelo, a gente assessora o Sinduscom Paraná, ADEME, enfim, a gente tem realmente uma atuação bem forte no mercado imobiliário, principalmente no Sul. E aí, né, na verdade, a gente se deparou com o tema da proteção de dados já há alguns anos, né, muito por conta ainda da normativa europeia, entendeu todos os impactos que isso teria, tanto no mercado como um todo e também no mercado imobiliário, e acabou criando uma célula dentro do escritório, né, para atender essa demanda de LGPD. Né, durante essa caminhada que a gente fala da LGPD, a gente começou a entender que um planejamento de conformidade completo, responsável, né, ele tem necessariamente que partir de pelo menos 2 pilares, né, que é o pilar jurídico, que sim, é absolutamente necessário, mas também de segurança de informação, de tecnologia de informação. Eu costumo dizer que não existe privacidade sem segurança de informação, né? Não adianta ter um monte de contrato, um monte de política, né? Se eu não tiver, por exemplo, um funcionário, um colaborador treinado para não acessar um link malicioso ou alguma ferramenta de tecnologia que consiga travar esse tipo de ataque. Então, entendendo essa necessidade de oferecer um trabalho completo para o nosso cliente, que a gente resolveu tirar do escritório, formar um braço específico, né? Formar uma empresa específica de consultoria em proteção de dados, que é a Get Privacy. Essa sim, né, formada por profissionais que só atuam com privacidade e proteção de dados. E como a gente tem uma atuação muito grande no mercado imobiliário por conta do Broto Campelo, naturalmente, né, um dos principais mercados da Get Privacy é justamente o mercado imobiliário. E o que acontece, né? A grande dificuldade de a gente implementar um programa de conformidade, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas a grande dificuldade é entender e mapear os processos, mapear quais são, né, as vulnerabilidades, quais são os dados que são coletados, como são coletados, enfim. Como a gente já tem um conhecimento muito grande, né? Eu chego numa incorporadora, eu já sei quais são os processos. Muda um pouquinho de uma para outra, mas o funcionamento é o mesmo. No geral, é bem parecido. Tem uma que vai ter uma house, a outra não vai ter. Tem uma que faz hot site, a outra não faz. Tem uma que tem parceria. São detalhes, né? Isso, tem uma que tem parceria com uma imobiliária exclusiva, a outra tem parceria com milhões de corretores, enfim. Mas eu já sei para onde olhar. Então, isso facilita muito, né, nos planejamentos, porque a gente já consegue ter um mapeamento mais macro, assim, de processos e consegue ter muito mais assertividade, né? Sem dúvida. Justamente porque a gente já conhece um pouco da operação. Então, sem dúvida nenhuma, um dos nossos principais focos de atuação é, de fato, o mercado imobiliário. É bacana até porque, quando se fala de Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a todos os mercados. Mas eu tenho a impressão, eu não sei se é impressão minha, me corrija se eu estiver errada, Natália, mas eu tenho a impressão que o mercado imobiliário ele é um dos mais focados pela LGPD. Inclusive, uma das primeiras autuações, né, que aconteceram no Brasil foi justamente de uma empresa do mercado imobiliário, quando as pessoas ainda estavam se adaptando e
e quem sabe nem dando tanta importância assim para a LGPD. Eu estou certa? É isso mesmo? É o mercado imobiliário que está mais na mira agora da LGPD? Na verdade, assim, a LGPD ela se aplica para toda empresa que trata dados pessoais. E assim, se a empresa tiver um colaborador, ela trata dados pessoais daquele colaborador e, portanto, ela tem que se adequar à LGPD. A questão do mercado imobiliário, e de fato, né, no mercado imobiliário tem muito burburinho sobre LGPD, enfim, as empresas parecem mais sensibilizadas, parecem mais preocupadas. Eu atribuo isso a duas questões principais. Primeiro, o caso da incorporadora Cirela, né, que foi a primeira condenação, né, que foi super propagado no mercado, né, falou-se muito, fala-se muito ainda, né, desse caso da Cirela. A gente pode comentar um pouquinho melhor sobre ele, explicar as particularidades. Então, assim, a primeira sentença que condenou uma empresa com base em LGPD foi no mercado imobiliário. Então, esse é um aspecto que é importante, né, porque já coloca o empresário, sim, já abre um pouco do olho. O segundo aspecto é que o mercado imobiliário, ele tem, pela sua natureza, um compartilhamento... Primeiro, uma coleta de dados bastante relevante. Principalmente para operacionalizar a compra e venda, para concretizar a compra e venda, você vai coletar um monte de dados, inclusive às vezes de imposto de renda, etc. Mas é super comum, existem inúmeros players no mercado imobiliário que compartilham entre si dados de maneira absolutamente fluida. E é normal. Uma incorporadora vai compartilhar com a imobiliária, que vai compartilhar com os corretores. Mas o compartilhamento no mercado imobiliário, assim, ele é bastante intenso. E todo mundo, eu duvido quem nunca fez um cadastro em alguma imobiliária, em algum portal, alguma coisa nesse sentido, para receber muitas vezes ali eu quero uma tabela de preço do imóvel X, e teve muitos outros contatos de inúmeros outros corretores, de várias imobiliárias diferentes, para vender um monte de produto que você não está nem interessado. Então, isso é algo que é corriqueiro no mercado, né? Esse compartilhamento indevido de dados dos clientes. Então, eu atribuo a esses dois fatores, assim, né, esse burburinho da LGPD no mercado imobiliário. Sim, e até o caso da Cirela, né, de ter sido condenada, acabou despertando, colocando uma pulguinha mais atrás da orelha do empresário do mercado imobiliário, né? Mas eu lembro que você falou nessa palestra sensacional que você deu na DPI, começando a falar a respeito então do site, né? Porque você tem lá, eu já coloquei, meu site já está adaptado à Lei Geral de Proteção de Dados, tem um aviso de cookies e da política de privacidade. Mas você me disse algo que ficou marcado, isso é a ponta de um iceberg. Existe uma imensidade de outras ações que vêm antes ou depois disso, ou juntamente com isso, né? Então, você poderia explicar melhor a respeito disso? O que acontece? Os consumidores, né, os titulares de dados, vamos dizer assim, qual que é a percepção, né, de quem não estudou LGPD, enfim, ele de repente começou a entrar em site e começa a aparecer aquele bannerzinho de cookies, né, aquele aviso de cookies, ou aceitar, enfim, começa a aparecer política de privacidade. Então, é o que parece, né, o que vem na visão das pessoas. Está todo mundo o dia inteiro na internet e de repente começa a pipocar esse tipo de alteração nos sites. Parece que é só isso, mas isso assim não é nem a ponta do iceberg, talvez seja uma pedrinha de gelo lá em cima do iceberg, assim, porque é realmente o mínimo do mínimo do mínimo, né? Quando a gente fala de um programa de conformidade e proteção de dados, a gente está falando de 3 pilares. Pilares de jurídico, de compliance e o pilar de segurança da informação. O que eu preciso também, de maneira absolutamente genérica, né? Como que a gente conduz um programa de conformidade? Primeiro, eu preciso entender todos os dados que são coletados. Vamos pegar o exemplo de uma incorporadora, para entender a enormidade de dados que ela pode coletar dados. Ela coleta dados no plantão, no hot site do empreendimento dela, de um portal que ela fez um anúncio, de uma imobiliária, de uma rede social, de um ad que ela fez numa rede social. Enfim, ela coleta dados de uma pessoa que liga lá na imobiliária, na incorporadora, a pessoa que aparece fisicamente lá, enfim.
a primeira coisa que eu tenho que mapear, como que eu coleto esses dados, quais dados eu coleto, para qual finalidade. E a pergunta da finalidade ela é extremamente importante, porque eu só posso coletar aqueles dados necessários para a finalidade que eu informo para o consumidor. Então, por exemplo, eu cheguei no stand de vendas para entender uma tabela de preço de um determinado empreendimento. Eu preciso coletar CPF da pessoa para mandar? Não, né? Possivelmente não. Se eu não preciso, eu não posso. É isso que a Lei Geral de Proteção de Dados vai dizer. Eu estou informando ela que, olha, eu estou coletando seu dado para a finalidade de compartilhar uma tabela de preço com você. Eu posso utilizar esse dado para outras questões? É esse tipo de pergunta que a gente tem que resolver. E aí a gente vai entender todo o ciclo de vida de dados, da coleta ao arquivo, onde que eu arquivo, por quanto tempo eu arquivo, com quem eu compartilho, eu excluo, eu não excluo. E aí sim a gente começa, depois desse diagnóstico, depois desse mapeamento, que a gente começa a tomar as providências em relação ao programa de conformidade, que partem de políticas, aviso de privacidade no site, sem dúvida, banner de cookies no site, sem dúvida, política de cookies no site, sem dúvida, mas também vai ter, por exemplo, uma política interna, e quando a gente fala de corretor, de incorporador, a gente fala muito da necessidade de formatar políticas de privacidade com a equipe comercial, específicas para orientar como a equipe comercial vai lidar com aqueles dados. Eu vou falar de políticas de segurança de informação, eu vou contratualizar procedimentos, esse compartilhamento de dados com terceiros. Então, eu estou compartilhando dados com a minha agência de publicidade, por exemplo. É uma relação contratualizada? Ah, não é. Vamos contratualizar isso. Vamos entender quem é controlador, quem é operador, né? Que se tiver um problema aí, o que acontece. Então, passa realmente por uma auditoria quase que completa da empresa. É realmente bastante trabalho, né? Então, realmente, site não... É o começo, é a ponta. Exato, é um começo. Legal. E a gente tem uma visão muito assim, sabe? Que a gente... o que acontece? LGPD hoje, eu bato muito nessa tecla. LGPD para o empresário hoje é custo. Ninguém quer contratar consultoria de proteção de dados. É diferente de você contratar uma equipe de marketing que vai fazer você vender mais, uma equipe de vendas, enfim, né? Não, LGPD é custo. E aí você tem que entender, né, a exposição de risco daquela empresa, o perfil daquele empresário, e ter serviços que, inclusive, sejam... você só quer adequar seu site? Ok, esse é um primeiro passo. Você quer fazer um pacote aqui, um escopo mais reduzido, um diagnóstico e as políticas que são mínimas? É um segundo passo. A gente tem que ter essa sensibilidade, a gente que está no mercado tem que ter essa sensibilidade de que nem todo o perfil de empresa vai querer gastar um ano de consultoria de uma equipe multidisciplinar para ficar mapeando uma infinidade de processos. Mas você concorda comigo, por exemplo, eu sou do marketing, a nossa agência é de marketing, a gente faz isso, e eu já comecei a ver a possibilidade de vender isso de uma maneira bastante positiva para uma empresa, porque se eu sou consumidora do mercado imobiliário, e mais uma vez, se eu falar alguma besteira, você já pode me corrigir, fica bem à vontade. Mas se eu sou consumidora do mercado imobiliário, estou procurando um apartamento para comprar, estou procurando um empreendimento, sou uma investidora de imóveis, enfim. Eu, sabendo que eu vou conversar com uma incorporadora ou com uma imobiliária que está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, me dá uma certa segurança. Então, a imobiliária ou a empresa, a incorporadora, pode usar isso a seu favor no marketing. Nós temos uma política de Lei Geral de Proteção de Dados, protegendo os dados de você, os seus dados, né, você cliente, né? Garantindo que ninguém vai ligar para você depois para vender móveis, cortinas e uma infinidade de outras coisas a partir do momento que eu faço uma negociação, que isso também é bastante comum. Então, eu posso adequar isso, transformar esse custo, tratar como um investimento e virar esse jogo a meu favor, ou não, Natália? Você contrataria, você pensaria dessa forma? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, e essa questão institucional, essa preocupação, ela vale para dois fatores. Assim. Primeiro, ela vale para os teus parceiros. Por quê?
Vamos pegar uma agência de marketing que se preocupa com o tema da proteção de dados, que faz atualização de casa e que diz para os clientes, incorporadoras, imobiliárias e outros clientes, olha, eu tô recebendo os teus contatos, mas eu sou preocupada com o tema, eu estou implementando meu programa de conformidade. Você sai na frente de outros É um diferencial. É um diferencial, sem dúvida. E a gente fala que o mercado começa a se autorregular, né? Porque eu gosto de falar, é um círculo virtuoso, porque as empresas mais com maior maturidade, mais estruturadas, elas começam a fazer e começam, ó, eu vou ter que exigir isso dos meus fornecedores, daí o fornecedor médio vai exigir do pequeno, e o mercado ele começa a se regular. Assim como aconteceu com a política da qualidade, né? Alguns anos atrás, quando foi se implementando. Exato. Então, esse é um aspecto super importante da LGPD. Eu costumo dizer para os nossos clientes, ter um programa de conformidade hoje não é nem um diferencial concorrencial para algumas empresas. Se você não tiver, você está fora do mercado. Porque daqui a pouco ninguém mais vai chegar esse momento, com certeza. Então, não é mais um diferencial. Nesse momento pode até ser um diferencial, mas daqui a pouco, quando as empresas estiverem mais sensibilizadas, os consumidores mais sensibilizados, vai ser obrigação. Todo mundo vai ter que ter. Então, esse é um aspecto super legal, né, institucional, aí, de como a gente pode ver, né, a questão da LGPD com esse viés, esse impacto super positivo. E o outro... Um investimento, na verdade. E o outro, se você tem toda a razão, é o consumidor, né? As pessoas estão cada vez mais sensibilizadas, as pessoas estão cada vez mais entendendo querendo entender o que é feito com os seus dados, com quem que você está compartilhando os meus dados. E você poder dizer, você empresa, poder declarar, poder dizer para o teu consumidor, para o teu cliente... Garantir, né, Natália? Eu me preocupo com os seus dados, isso, sem dúvida, é um diferencial. A gente já vê isso em grandes empresas, né? Sim. O mercado também ele deve ir para esse tipo para esse lado também. Legal, bacana. Até você falou do caso Cyrela, tá? Eu quero até mandar alguns abraços aqui. Eu sempre vou deixando o pessoal passar, porque o assunto é bacana e eu não quero te interromper. Mas a Dessa Bergamo tá aqui, o Everaldo, o Canto, a Cláudia lá da Baggio, Justorque, Máximo, enfim, tem um monte de gente bacana, a Silvana lá da Paraíso, Leandro Fonseca. Cheio de cliente aí, viu? Cheio de cliente. Aqui, eu vou te falar, o mercado imobiliário em peso está por aqui. Mas é legal, é bacana, é bom, porque depois a live também fica salva no IGTV, então as pessoas podem assistir depois, dividir isso com as suas equipes, depois a gente passa os contatos, inclusive, da Natália. Eu sei que ela tem um material para dividir depois que é bem bacana, e vai ser bem legal mesmo. Mas você falava do caso Cyrela, né? Antes disso, as pessoas vão entender bem. Quando você explicou na palestra, eu falei, agora eu entendi o que foi que aconteceu, né? Porque quando você vai a um evento, a uma feira, alguma coisa, onde você faz um pré-cadastro para entrar, ou seja lá para o que for, né? Daqui a pouquinho você começa a receber muito telefonema. Isso, algum tempo atrás, foi muito maçante, né? Você começa a receber telefonema, já comprou imóvel? Tu está interessado em imóvel? Você já comprou 3, ou sei lá, ou já, né? E o pessoal continua te ligando. E não só isso, mas outros tipos de empresas ligadas ao mercado imobiliário, ou seja, mobília, piso, pintura, enfim, tudo que compõe aí dentro do que permeia o mercado imobiliário. Por quê? Porque acontece, eu acho que talvez seja um grande gap, a questão do vendedor ou do corretor, ou quem fechou o negócio ali, ou os colaboradores, tanto da incorporadora quanto da imobiliária, né, que podem comunicar, passar os dados para essas empresas de pessoas que compraram algum imóvel. Isso é bastante comum, porque a gente recebe ligações, né? E foi aí que aconteceu um caso da Cyrela. Você conta para nós essa história, porque daí a coisa vai ficar ilustrada, real, e aí as pessoas vão começar a entender que o buraco é um pouco mais embaixo, né, Natália? Isso, eu conto o caso da Cyrela, o pessoal fica realmente o cabelo em pé, porque assim, não tem um incorporador, uma pessoa do mercado imobiliário que fala, meu Deus, isso realmente acontece. Porque é corriqueiro no mercado. Mas vamos lá, o que aconteceu? A Cyrela vendeu um apartamento, e eu até brinco, eu faço essa piada reiteradamente quando eu estou contando esse caso, mas é a realidade dos fatos.
ela deu azar de vender para um advogado, e pior ainda, um advogado especialista em direito digital, proteção de dados. Já devia ter uma tabela diferente para vender, né, para advogado. Meu Porque, assim, Deus. só dá pepino. Eu brinco com os nossos clientes, né? Chegou um contrato lá, alguma coisa para analisar, que o comprador é advogado, pronto, vai ter que ir pro Procó. Mas, enfim, deu azar de vender para um advogado. E ele começou a receber justamente esses contatos, né? O contato do... eu tenho... Você comprou um apartamento na Cirela, eu tenho uma promoção de cortina para você, eu tenho uma promoção de móveis planejados, eu tenho seguro residencial, eu sou uma empresa de arquitetura, etc. O advogado que ele começou a formalizar todos esses contatos, enfim, e ajuizou uma ação contra a Cirela. O que ele pediu? Ele pediu uma multa diária, né, de R$1.000 enquanto não cessassem esses contatos, e pediu uma indenização por danos morais. Ele pediu um valor bem alto, agora eu não me recordo se foram 50 ou 100 mil reais. E o que aconteceu, né, nesse caso? Qual foi a defesa da Cirela? Né? Dentre inúmeras outras, pelo menos do ponto de vista fático, né, o que a Cirela alegou? Realmente, eu vendi esse apartamento para esse fulano, mas não fui eu que compartilhei os dados dele. Esse compartilhamento indevido, segundo a defesa da Cirela, teria acontecido por um corretor autônomo, enfim, que estaria vinculado a uma determinada imobiliária. A juíza do caso é super interessante, porque a juíza do caso, na audiência de instrução, ela fez questionamentos, né, em relação à Cirela que são, assim, LGPD pura. Como você trata os dados pessoais, você treina os seus funcionários, você audita a imobiliária para saber o que ela está fazendo com esses contatos, enfim. E o que aconteceu nesse caso? Houve uma condenação, né? A Cirela, ela teve uma condenação, a multa diária ficou em R$300, até o limite de R$100 mil, então você imagine o potencial do prejuízo, né? E foi condenada em R$10 mil de danos morais. E aí, Nossa. assim, todo incorporador, construtor que eu converso, né? Todos eles vão compartilhar dados com imobiliárias e corretoras. Como é que você vai controlar o que a imobiliária e a corretor de imóveis vai fazer com aqueles dados? Esse controle é muito difícil, para não dizer impossível, né? Então, assim, realmente coloca um risco. Isso foi um caso, mas imagine se daqui a pouco 20, 30, 40, 50 pessoas começam a ter esse tipo de pleito, né? Sim. E uma pergunta que me fazem muito, mas teve o caso da Cirela, mas já teve algum outro, né? E aí, para a gente saber se tem algum outro, normalmente a gente precisa ter sentença, ter alguma coisa em mídia, porque senão tem que ficar fazendo pesquisa em primeiro grau, enfim. E o que a gente vê nos nossos clientes, né? Que já existem notificações, notificação perante o PROCON, eu recebi lá o contato do fulano que é arquiteto e eu não dei meu contato. Não autorizei. Isso, então é muito corriqueiro, essas reclamações elas já estão acontecendo, né? O mercado realmente tem que olhar para isso, e eu não sou o tipo de advogada que faz a teoria do caos para, meu Deus, todo mundo tem que sair correndo, contratar consultoria. Não é isso, né? E uma das coisas que eu coloco muito é o seguinte, a gente defende isso de maneira bastante ferrenha, né? O dado é algo que é fluido. Ele é diferente de um carro, de uma caneta, que eu consigo identificar no carro todas as peças, quem foi o fabricante, quem foi a montadora, quem foi o distribuidor. Tem um número de série lá, tudo certinho, né? Eu consigo identificar exatamente onde veio o problema. E aí uma responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento faz sentido, porque entre a cadeia de fornecimento eles podem se resolver. Com relação ao dado, eu não tenho essa possibilidade. Eu nunca vou saber de onde o dado vazou. Esse fulano, por exemplo, que comprou o apartamento da Cirela, ele pode ter postado no Facebook dele que ele comprou um apartamento. O porteiro do apartamento que ele comprou pode ter pego o contato dele e repassado para uma loja de imóveis.
uma Pode. pessoa um pouco mais, né? Ah, eu quero ir atrás dos contatos, pode ter lá no registro de imóveis, porque afinal de contas, compra e venda de imóveis é um ato público, por escritura pública e posteriormente, né, registrado no registro de imóveis. Ah, eu vou pegar toda a matrícula do empreendimento e vou descobrir quem são todos os compradores. Então, eu nunca vou saber de onde veio. Né? A gente de fato tem uma atuação muito forte em tentar extirpar essa visão simplista, muitas vezes, de que comprou o apartamento da Cirela, pronto, a responsabilidade é da Cirela. Né? Porque daí, realmente, vai ser um Deus nos acuda. Mas a princípio, assim, você entende que no primeiro plano o que se vai ser condenado ou o que vai ser julgado a princípio são os entes envolvidos ali nesse processo de compra e venda do imóvel, possivelmente a construtora, mais a imobiliária, mais a corretora. Mas, assim, quem é que paga, por exemplo? Quem é? É a incorporadora, é o corretor, é a imobiliária ou todo mundo paga se condenado? Então, é exatamente esse o X da questão. Né? Se eu aplicar o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento daquele produto, para eu comprar um imóvel, eu tenho que passar meus dados para um monte de pessoas, né? Para a imobiliária, para um despachante, enfim. Se eu entender... Para o banco, enfim. Isso. Se eu entender pela responsabilidade solidária, aí qualquer um pode ser responsabilizado. Né? No caso da Cirela, essa sentença especificamente, o único elo de conexão com a Cirela foi o seguinte: todos ou a maior parte dos contatos falavam: você comprou um apartamento da Cirela? Então pronto, né? Basta ligar que configurou. O que para mim é um absurdo. E o que a gente defende, né? Então, assim, para responder a tua pergunta, perante o consumidor, todo mundo pode ser responsabilizado. Estando na cadeia, todo mundo pode ser responsabilizado. Entre esses entes, por exemplo, incorporadora, imobiliária, corretor, em eu conseguindo comprovar ali de quem que efetivamente foi a culpa, eu posso fazer o que a gente chama de ação de regresso, que é, eu fui responsabilizada por uma questão que não é minha culpa, então eu quero que você me faça o ressarcimento. Agora, o que a gente tem defendido muito em relação a dados, né, e principalmente que a gente tem uma atuação bastante forte no mercado imobiliário, é que o que a empresa tem que conseguir comprovar é que ela tomou todas as providências que estavam em seu poder para mitigar ou para tentar evitar que aquele vazamento ou aquele compartilhamento indevido de dados acontecesse. Porque, assim, ó, em relação a dados, não se o dado vai vazar, é quando, né? Às vezes eu tenho um e-mail, eu dei esse exemplo, né, na nossa live anterior, eu enviei um e-mail errado, o dado vazou. Né? Eu perdi um notebook, teve um incidente de segurança, o dado foi perdido. Então, assim... Invadiram a minha rede? Eu tenho um corretor que está ali, que às vezes não por oportunismo, mas às vezes por ignorância, vai lá e compartilha o dado com a esposa dele, que é vendedora numa loja de imóveis. O dado ele vai vazar. Né? Como que a incorporadora lá em cima vai impedir que esse corretor lá da ponta, que é autônomo, dê o dado para a esposa dele que trabalha numa loja de imóveis? Se for assim, ferrou, fecha as portas, assim, porque não tem como. O que a gente tem que fazer, eu entendi o risco, eu entendi que aqui tem um gargalo, eu entendi que eu tenho, primeiro, que ter relações com parceiros que são sólidos, que são responsáveis, que estão preocupados com o tema. Eu tenho que contratualizar essas relações, justamente para imputar uma obrigação, por exemplo, para a imobiliária: olha, você tem que treinar seus corretores, você tem que ter contrato com eles, tem que ter cláusula disso, daquilo. Enfim, você tem que ter uma política de privacidade específica, muitas vezes, para corretor. Então, eu, como incorporadora, por exemplo, eu fiz tudo que eu podia fazer. A imobiliária é a mesma coisa. Eu sou imobiliária, eu estou muito preocupada com o tema e eu estou treinando meus corretores, eu estou fazendo contrato com eles, eu tenho políticas específicas, eu faço o meu compartilhamento com
uma empresa de software, mas eu contratualizei isso. Com uma agência de marketing, mas eu contratualizei. Eu busquei parceiros que são responsáveis. Mesmo assim, o dado vazou. E aí a gente defende, né? Se você tomou todas as providências cabíveis e mesmo assim o dado vazou, pelo menos você tem que ter uma responsabilidade mitigada, né? Porque você fez tudo aquilo que você podia. Então, Acho que você respondeu até a pergunta do Augusto, que perguntou aqui, né? Ele perguntou como a incorporadora deve proceder para se resguardar, considerando que os corretores são parte do processo. É exatamente isso que você falou, né? Tomando todas as medidas possíveis e imagináveis, porque o dado pode vazar ainda assim, mas pelo menos você tem uma chance de defesa bastante sólida, digamos, dessa maneira, né, Natália? E sabe que a tecnologia ajuda bastante nisso, né? A gente tem, por exemplo, algumas empresas mais estruturadas que o corretor, ele já não fica coletando documento físico, ele tem um CRM em que os documentos são coletados e armazenados no próprio CRM, ele tem o login e senha dele, e aí quando ele é desligado, ele não consegue, por exemplo, levar aqueles, né, baixar, fazer o download daqueles contatos. Então, tem os dois vieses, né? Tem o viés, sim, da parte jurídica, da parte de conscientização, cultura de proteção de dados, políticas, contratos, due diligence de terceiros. Eu estou vendo um risco muito grande aqui, então eu vou auditar o meu terceiro para ver se de fato ele está em compliance com o LGPD. Tem a parte jurídica, mas a parte de tecnologia ela ajuda muito. A parte de segurança ela ajuda muito. As empresas vão ter que se estruturar, né? Aquela empresa, aquela imobiliária que tem lá um arquivo físico gigantesco, cheio de imposto de renda, tem um monte de cliente, todo mundo entra naquela sala, pega, ninguém vê o que está acontecendo, ninguém sabe o que tem lá dentro. Isso está com os dias contados. Né? A gente precisa caminhar para um controle cada vez maior, né, dos dados pessoais, dos documentos dos clientes. O mercado a gente não está falando só do digital, né, Natália? A gente está falando de documento físico mesmo também, a pasta lá, o arquivo, aquela coisa toda, né? Exato. Esse é um engano bem comum, né? O pessoal acha que a LGPD só vale para dados pessoais digitais, né? Aquilo que está na internet, que está na rede, enfim, não. Aquela planilha de Excel que está na tua gaveta ali, que você tem os contatos dos teus clientes, aquilo ali tem um monte de dado pessoal e tem que estar adequado à LGPD. A gente brinca em algumas entrevistas que a gente faz de mapeamento de riscos, que a gente começa a identificar, começa a ir atrás, assim, né? E o que você coleta, tá? Onde você arquiva? Ah, não, esses aqui eu arquivo fisicamente. Mas arquivo aonde? Ah, numa sala que fica lá no jurídico. E tem chave na porta? Tem chave na gaveta? Parece bobo, mas a gente tem que perguntar. Porque é um mecanismo de segurança. Claro. Né? Quem tem a chave? Quantas pessoas têm a chave da sala e da gaveta, não é? É bobo, né? Mas são permissões e acessos a dados pessoais. Sim. Se é físico, tem que ter uma chave na gaveta. Né? Então, é a senha analógica, né? E outra coisa interessante, né? Às vezes o empresário acha que vai gastar muito dinheiro fazendo um programa de conformidade e proteção de dados. Você vê que, às vezes, a alteração de alguns processos já mitiga um monte o risco. Coloca uma chave na gaveta, né? Aí, por exemplo, todas as empresas têm que ter canais de comunicação com titulares, né? Todas as empresas, então, a incorporadora, a imobiliária, enfim, eu tenho que ter um canal de comunicação facilitado para o meu titular de dados, se quiser me questionar que dados eu trato, como eu trato, com quem eu compartilho, ele tem que fazer isso de maneira facilitada. As empresas mais estruturadas, grandes conglomerados de tecnologia, ou empresas mais maduras, vamos dizer assim, elas que fazem desse procedimento um procedimento automatizado. Eu tenho algo no meu site que eu já preencho ali meu nome, meu CPF, ele já tem uma equipe estruturada para me responder, enfim. Sim, tem uma automação ali que já funciona. Isso. Outras, né? Olha, eu sou uma empresa menos estruturada, então vamos criar um e-mail, privacidade@imobiliariax. Coloca uma política de privacidade, você tem um canal facilitado. Pronto. Né? Às vezes medidas básicas, elas resolvem e mitigam muito o problema. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui do Edemar Zimmermann, ele é consultor imobiliário. Obrigada, Edemar. Falando de angariação, tá? Angariação de imóveis. Então, existem ferramentas de tecnologia que fornecem dados de possíveis moradores. Existem ferramentas, né? Inclusive pagas, outras públicas, onde você
consegue acessar, através de uma inscrição do imóvel, consegue acessar a vida inteira da pessoa, nome, e-mail, telefone e tal e tal. Como é que vai funcionar isso com relação à LGPD, a esse tipo de ferramenta de tecnologia que as pessoas podem utilizar para angariação imobiliária? A gente tem que entender como esse dado foi coletado lá no começo começo do tratamento. Então, vou dar um exemplo aqui. Como que Instagram, Facebook ganham dinheiro? Justamente te fornecendo, perfilando pessoas. Ó, a Natália aqui, a Natália traz uma cobertura não sei aonde. Então, direciona um anúncio para ela. Então, o Facebook está vendendo os meus dados pessoais para aquela determinada empresa que tem interesse no meu perfil, certo? Isso não vai acabar. Por quê? Quando eu entrei no Facebook, apesar de ninguém ler os termos de uso do Facebook ou do Instagram, ele deixa claro para mim que o que ele faz justamente é isso, que ele vai coletar os meus dados e ele vai ganhar dinheiro dessa maneira, né? Vai vender. Mas é que quando está no termo do consentimento, a gente só rola e aceita, né? Não lê. Isso é meio padrão, né? E a LGPD, inclusive, vai dizer que o consentimento agora ele tem que ser inequívoco, que os empresários agora têm que começar a ter mais cuidado com a maneira com que eles pedem consentimento. Não é só... Inclusive, a gente tem utilizado as ferramentas de design, enfim, para realmente demonstrar que, né, o titular de dados teve consentimento. Então, esse é um ponto que não vai mudar, né? O Facebook, Instagram e outras empresas de tecnologia que justamente o core business deles é tratamento de dados, né, perfilamento de pessoas, isso não vai mudar. Eu fui informada lá quando eu entrei, é isso, a regra do jogo é essa. Outra situação bastante diferente é eu dar o meu dado, por exemplo, eu, Natália Broto, CPF tal, endereço tal, sou proprietária do imóvel XYZ, inscrição imobiliária tal. Isso está lá no registro de imóveis, por exemplo, está no cartório. E eu ter ferramentas de tecnologia que vão desvirtuar a finalidade com que eu compartilhei esses dados e vender o meu perfil para determinadas pessoas que têm interesse. Quando eu compartilhei o dado, por exemplo, num registro de imóveis, no cartório, foi para uma finalidade X. Essa finalidade não pode ser desvirtuada. Quando eu compartilho o meu dado na Receita Federal, porque eu estou fazendo minha declaração de imposto de renda, enfim, ele é compartilhado por uma finalidade. Essas empresas que estão no mercado, elas vão, na minha visão, elas vão começar a ter problemas, né? Porque assim, você é uma incorporadora, você quer aquele perfil. E aí você vai chegar para ela e vai falar assim, eu preciso do perfil XYZ, todas as pessoas que moram aqui nesse imóvel, vamos supor. Essa empresa vai dar um jeito, vai captar esses leads, né? Esses contatos. Eu vou sair ligando. Fulano, você quer vender teu imóvel? Na hora o cara vai responder. Como que você teve meu contato? Eu não te dei o meu telefone. Sim, como é que você conseguiu falar comigo? Pronto, já tem um problema aí. Aí você vai ter que explicar para ele como que você obteve o contato. Então, na minha visão, essas empresas vão começar a ter problemas. Sendo, baseado nisso, até porque a gente sabe, né? Sabe ou imagina, né, que é um compilado de dados de vários, né? Uma busca enorme para se chegar num banco de dados e conseguir nome, e-mail, telefone, e assim, telefone até, se você olhar, você tem o teu telefone, o teu primeiro número de celular lá de 10 anos atrás está lá na lista. Então, realmente... Acho que está cortando um pouquinho a tua internet, Natália. Dá uma mexida aí no celular, vamos ver o que acontece. Você meio que travou. Melhorou? Melhorou agora? Agora melhorou. Pronto. Melhorou. Vamos lá. Vamos lá. Travou de novo. Não. Oi. Natália, você travou de novo. Agora quando você fala, agora melhorou. Aí você começa a falar, daí dá uma travadinha de novo. Vamos lá, vamos que vai. Começa de novo. 4G.
Coloquei no código Isso. agora. Boa, vá, agora vai. Vamos nessa. Vamos pegar o caso do Serasa, né? Logo que entrou em vigor a LGPD, o Serasa teve uma liminar proibindo vender dados de pessoas físicas. Porque justamente você conseguia ter acesso lá. Ah, Natália, CPF tal, o nome do pai é tal, o nome da mãe é tal, endereço, já teve um monte de endereço, já teve um monte de telefone. E assim, eu não compartilhei os meus dados com o Serasa, eu não autorizei que ele comercializasse os meus dados. Né? Então, essas empresas, a gente não precisa ir tão longe de pegar empresas assim, que têm questões super sofisticadas de coleta de dados ou de tratamento de dados. Vamos voltar para o mercado imobiliário, que às vezes não é tão sofisticado. O porteiro. Quantos corretores não chegam na portaria e falam para o porteiro lá, olha, fulano, me dá aí o telefone do cara que quer vender o imóvel aqui, eu te dou 50, enfim, super comum. Mas isso é prática diária, né? Isso, só que daí aquele corretor da imobiliária X, que pegou o telefone da Natália Broto com o porteiro, oi, Natália, tudo bem? Aqui é da imobiliária X, como é que você conseguiu meu telefone? Entendeu? E veja, ele pode até falar, foi com o porteiro. E não interessa, porque aqui eu tenho dois problemas. Primeiro, do compartilhamento do porteiro comigo, mas eu arquivei esse dado, eu estou tratando esse dado, eu estou entrando em contato, então eu também estou cometendo um ilícito. Sim, então, sem dúvida. Então você vê que não precisa ir muito longe, a gente não precisa falar de grandes empresas de tecnologia, o porteiro é o problema. As empresas vão ter que se conscientizar disso. A cultura da proteção de dados, ela vai ter que mudar dentro das empresas. O Jefferson está comentando aqui, o Jefferson perguntando, mesmo com as proteções, como fica a situação se o colaborador deliberadamente agiu de forma errada? Se a empresa tiver prova disso, se livra da punição? Não. É a pergunta do Jefferson. Vamos lembrar, perante o consumidor, a responsabilidade, ela é da empresa, né? Só se pensar assim, ó, eu tenho um carro, eu tenho um estacionamento, a pessoa entra no meu estacionamento e meu funcionário vai lá e rouba o celular que está dentro do carro. Quem vai pagar por isso? Certo. Não vai ser um funcionário. Se eu conseguir comprovar que foi o funcionário lá que, por exemplo, vazou o dado, ou o corretor mal intencionado foi lá e vazou o dado propositadamente, eu posso tentar me ressarcir desse dano perante essa pessoa física. Mas perante o consumidor, isso chama-se teoria do risco do negócio. A partir do momento que eu sou empresário, eu abri minhas portas, coloquei muita gente para trabalhar lá dentro, estou oferecendo serviço, que essas pessoas fizerem de errado ali dentro, eu tenho... A responsabilidade é da empresa. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem milagre. E no caso do corretor ser terceiro, por exemplo, que é uma prática comum também do mercado imobiliário. Os corretores estão dentro da imobiliária, mas não são colaboradores da imobiliária, são terceiros, vamos supor assim. A lógica funciona da mesma maneira. É a maneira. mesma? Eu coloquei um autônomo, corretor associado para dentro da imobiliária, dei um cartãozinho para ele, enfim, coloquei ele no meu plantão, ele fez uma besteira, eu sou responsável por isso. E, né, eu consigo, eu falo, né, o pessoal às vezes briga comigo, que tem muito corretor que inclusive assiste, né, enfim, e dono de imobiliária, empresário de imobiliária, não, eu também sou corretor, Natália, para de falar mal de corretor. A maioria são. Mas assim, o grande gargalo é o corretor. Com o que o corretor ganha dinheiro? Com o networking dele, com a indicação dele, com trabalhar aqueles contatos. Então, sim. Ele está habituado, ele nem sabe que ele não pode compartilhar o dado com... Faz parte do show, né? Faz parte do show, porque networking hoje, para quem trabalha com venda, seja lá do que for, especialmente de bem, um valor maior, como é imóvel, você precisa ter uma rede de contatos, você precisa ter relacionamento. É o que faz a roda girar. E principalmente com você colocando isso, eu quero colocar mais uma pimenta aqui, principalmente no mercado imobiliário, onde se faz muita parceria. Os negócios acontecem em parceria, muitas vezes é uma imobiliária com 2, 3 corretores, com mais uma incorporadora, o negócio sai ali um bolo de gente na parceria. Então, eu tenho um comprador, mas não tenho produto.
O produto é teu, então eu passo o dado do meu comprador, do meu cliente para você que tem o produto, o teu corretor vai atender. Então ali já virou uma bola de neve, né? Como trata isso? Só com cultura, com treinamento, com contratos, formalizo isso. Se passei pelo WhatsApp a informação, um print do WhatsApp com uma autorização da pessoa, olha, eu posso passar o seu dado para o meu colega corretor fulano de tal, assim, a pessoa fala, ok, pode passar. Isso já resguarda, por exemplo? O ideal seria pedir consentimento, né? Eu pedir para a pessoa, eu tenho uma imobiliária parceira aqui que eventualmente pode indicar um comprador, enfim, posso passar seus dados. Na prática, honestamente, não funciona. A coisa é muito fluida, a coisa é muito rápida. Imagina você, toda vez que você tiver que passar o dado, você tiver que ficar pedindo consentimento para um, para outro, formalizando consentimento. Falar, seria a orientação com menos risco, mas não é uma orientação que funciona. Se eu tentar procedimentalizar dessa maneira numa imobiliária, eu vou conseguir mais risco ainda, porque não vai ser cumprido, né? Entendi. O que a gente coloca? A gente não utiliza a base legal do consentimento. A gente utiliza outra base legal, que é a execução de contrato. Eu estou vendendo imóvel e eu tenho um corretor que está me atendendo e ele precisa passar o dado para um determinado outro corretor para conseguir viabilizar a venda, tá? Então, eu tenho a execução de contrato como base legal que autoriza o compartilhamento. Não tem problema compartilhar. O que não significa que eu não tenho que ser transparente com o meu titular de dados, no sentido de informar esse tipo de compartilhamento. Não significa que eu não tenha que cobrar do meu parceiro que ele tenha responsabilidade com os dados, né? E às vezes essas parcerias, de novo, elas são extremamente fluidas, né? Sim. Não tem contrato entre imobiliárias parceiras normalmente. Então é bastante informal, geralmente, isso. Né? Então, o que a gente faz, né? Formata políticas específicas para parcerias, né? Informa os corretores, treina, e da maneira que durante esses contatos você consiga, olha, para você ter uma parceria aqui com a empresa tal, a gente tem uma política de parceiros, tem que se adaptar assim, assim, assado. E aí, né, essas coisas... Nem que você encaminhe só o link da política de privacidade com parceiros. A gente tem que ir entendendo esses caminhos diferentes. Não é fácil, não é fácil. Mas é possível, É possível, tem os caminhos. O Jefferson ainda colocou mais uma situação aqui, dizendo assim, ó, e se colocar esta opção do consentimento já na opção de venda ou de locação, você acha que funciona? Olha, se eu tivesse R$1, se eu ganhasse R$1 cada vez que o empresário me perguntasse, não basta colocar lá no primeiro contrato do cara que ele está autorizando todo tipo de compartilhamento e resolve? Infelizmente, não. Porque o consentimento é a base legal que é mais difícil de ser utilizada, porque ele tem que ser específico para uma finalidade. Eu tenho que informar. Eu estou compartilhando o teu dado com a pessoa tal, com a finalidade Y, né? Imagina ter que ficar fazendo isso, assim, 2, 3, 4, 5 vezes por dia, fulana. Ou muito mais, né? Dá o teu consentimento, dá aqui a tua assinatura, que eu tô compartilhando. Não funciona. Na prática, acaba ficando muito, muito burocrático e muito difícil, né? E depois, onde você coloca isso tudo, depois é meio complicado mesmo. Mas o tempo tá passando, falta 5 minutos para acabar a nossa live, que raiva, né? Mas, enfim, eu espero ter outras oportunidades para a gente conversar mais sobre isso, porque eu acredito que o mercado imobiliário, ele vem caminhando, tanto com tecnologia, eu acredito que a pandemia veio para, se é assim que a gente pode falar, mas trouxe algo positivo, infelizmente, mediante todo esse caos que tá, mas de preparo profissional, de atenção para a tecnologia e de a maturidade maior do mercado imobiliário, dos corretores, das imobiliárias, das incorporadoras, de aplicativos que vem surgindo, de muita coisa legal. O DWV está por aí também, né? Inclusive, na próxima quinta a gente vai estar falando com o CEO deles. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, se uma empresa pequena, eu quero dizer uma imobiliária média, né, que tenha lá 10 funcionários, de 8 a 10, enfim, para implementar um programa básico, um programa correto, um programa que já seja possível de ser executado, quanto tempo leva? Não sei se você tem ideia de custo, é muito caro, é muito alto, porque muito caro também é relativo, né? Depende.
Mas como é que funciona? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, isso é inatingível para mim, eu não tenho porte para isso. Isso é mito? O que você pode falar sobre isso, Natália? Como a gente trabalha, tá? Na Get Privacy a gente trabalha com escopos diferentes, né? Tem um escopo bem pequenininho para aquela imobiliária que só quer adequar o site, por exemplo. Tem um escopo um pouco maior, que eu vou fazer um mapeamento mais rápido e vou entregar os principais documentos, as principais políticas, os principais contratos. E eu vou né? O empresário, ele tem a possibilidade de ir passo a passo, né? Então, é algo que fica confortável, tá? Eu não consigo... Possível de implementar na receita, na despesa mensal. Sem dúvida. Entra no fluxo de caixa, a gente faz aí em torno de 6 meses, 8 meses, e assim, principalmente esses pacotes, esses escopos iniciais, super tranquilos, né? A gente ataca aquilo que é mais grave e o empresário, aos poucos, ele vai evoluindo para os outros escopos. Pode fazer um treinamento para os corretores, isso faz parte também do processo? Isso sempre tem que ter, né? Primeiro passo, assim, site e treinamento para o corretor. Não tem Já é o escopo básico, então. Isso. Preço é super difícil, assim, de falar. Cada caso é um caso, cada precificação é uma. A gente é super responsável com isso. Lá no nosso site da Get Privacy tem, inclusive, um questionário que, se a pessoa tiver interesse, preencher lá os questionários que a gente coloca, a gente manda um orçamento, porque daí a gente tem as bases para precificação. Mas, assim, dizer que proteção de dados é muito caro e é algo inatingível não é verdade. Muito caro é pagar a multa depois, né? A multa pode chegar a quanto, Natália? Ele paga em até 2% do faturamento anual da empresa. Mas é por infração. Se tiver 10 infrações no ano, eu tenho 10% de multa. Fecha. Muita empresa pode fechar. Dependendo da situação. Você tem um problema seríssimo aí. Então, eu acho que, assim, todo mundo sabe que a gente faz essas lives aqui, desde o ano passado, mais de 100 lives que a gente fez aqui. O nosso objetivo nunca é fazer nenhum tipo de propaganda para nada. A gente sempre traz aqui informações que são importantes, que são legais e que são necessárias para o mercado. Então, assim, quando eu pergunto para você como é que você trabalha, para você deixar teu contato, é porque eu quero justamente que o mercado tenha a possibilidade de se adequar a alguma coisa. E nesse caso, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental que os empresários imobiliários do setor imobiliário comecem a enxergar isso como um investimento necessário e, sendo assim, aproveitem no marketing ainda institucionalmente e coloquem isso, porque ainda é um diferencial. Daqui a pouquinho vai ser um dado que e vai ser necessário e fundamental e você não vai ter como trabalhar sem isso. O Hélio está colocando aqui um tema amplo, muitas possibilidades de tais dados escaparem por aí. É verdade. Parabéns pela live, a gente que agradece. Seu Luiz França também um grande abraço, seu Léo Marcola, todo mundo por aí. Como é que faz para falar com a Natália Broto agora? Eu vou colocar aqui no comentário. Você prefere que te telefone, que você quer deixar um e-mail? Como é que a gente faz? Agora eu estou compartilhando teu dado aqui. Posso, não? Claro, né? Eu estou dando um consentimento específico. Tá bom, então. Meu LinkedIn, né, Natália Broto. Se quiser colocar também o telefone do meu escritório, 3026-8001. Vou escrever aqui. 3026... 8001. Pronto, gente. Publiquei aqui no... Ó, tá ali, ó. Ela consentiu, gente. Olha quanta. Ela tem 16 pessoas de prova aqui, tá? Você que deu a deixa, você falou assim, quando vender para advogado alguma coisa, tem que ficar sempre ligado. Então, por isso que eu te perguntei. Você também é advogada? Aprendi, né? Tô aprendendo, sou uma boa aluna. Ô, Natália, muitíssimo obrigado mesmo pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade de poder conversar conosco. E saiba que a gente aqui na BaseTag, a gente está sempre à disposição também. Inclusive, a gente tinha uma reunião para marcar essa semana, mas daí veio o lockdown e fechou a gente, né? Pois é. Mas a gente marca. Eu queria agradecer. Eu adoro falar sobre a LGPD, ainda mais sobre a LGPD no mercado imobiliário. Eu estou à disposição para sanar as dúvidas, para a gente fazer um outro bate-papo, o que precisar. Vamos lá, então. Combinadíssimo. Vou deixar você aí com os teus compromissos em São Paulo. Aproveita, né? Aproveita que o final de semana tá chegando, mas sempre, né? Máscara, álcool gel, toda aquela história que a gente já sabe. Obrigada. Beijo, querida. Até mais. Tchau, tchau. Olha que legal, gente. Que live bacana, hein? A gente teve aqui a Natália conosco, né? Eu não tô conseguindo derrubar ela, não. Não tô conseguindo. Ah, mas ela saiu sozinha, não tem problema.
Gente, obrigado pela companhia aí, Cláudia, Ali, Vitória. Oi, Vi, tudo bem? O Rodrigo, né? O pessoal da Gonzaga também por aqui, né? Então, o Luiz França, enfim, todo o pessoal que interagiu com a gente, o Edemar Zimmermann, né? O pessoal que acompanha a gente sempre nas lives. Essa live fica salva no IGTV. É importante que você assista. Tá aqui o telefone da Natália, tá? Eu vou repetir. Natália Broto, o telefone do escritório é 3026-8001. E é uma preocupação, é algo que é melhor a gente tentar fazer tomar uma medida preventiva do que depois tentar remediar. É um pouco mais difícil, tá? Então, obrigada a todos. Bom final de semana. Na próxima quinta-feira tem live com a DWV App. É uma plataforma, é um aplicativo para o corretor imobiliário, para a construtora, para a imobiliária, tá? E onde você consegue ter acesso a enésimos empreendimentos com tabelas atualizadas, você consegue interagir, você consegue fazer coisas sensacionais e a gente vai conversar com o pessoal da DWV na próxima quinta-feira às 19 horas. Beijo a todos! Agora a gente vai assistir a live lá do Edemar Zimmermann. A gente já chega por lá, né, Edemar? Abração, bom fim de semana. Tchau, tchau.